Deus opera milagres. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Abra comigo lá em Mateus, no capítulo 3. Nós vamos partilhar a palavra de Deus. As crianças já podem sair. Enquanto elas saem, abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 3. Aleluia. Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler aqui, Mateus capítulo 3, a partir do verso 13. E nós vamos até capítulo 4, versículo 2. Porque não sei se você sabe, na Bíblia original não tem essas divisões de capítulos e nem de versículos. Isso aqui foi invenção do homem depois. Isso às vezes nos ajuda a achar as coisas, mas às vezes nos atrapalha. Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: Jesus foi da Galileia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus quer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo privilégio de podermos, neste lugar, nesta manhã, nos reunir como igreja, como família, como filhos do Senhor, para te louvar, para te adorar, para oferecer ao Senhor as nossas vidas. E queremos neste lugar, nessa manhã, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas palavras, que são Espírito e vida. Fala conosco, Senhor. Que não venhamos sair desse lugar da mesma forma que chegamos, sejamos alimentados, renovados, transformados pela Tua palavra neste lugar, em Teu nome. Amém. Amém. Nós vamos falar nesses dias a respeito de milagres e curas. Vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui já viu um milagre, alguma cura? Eu sei que alguns já viram, alguns já compartilharam. Hoje também já tive o privilégio de ver não apenas curas de pessoas, sabe, pessoa surda de um dos ouvidos começar a ouvir na minha frente, sabe, fantástico, sobrenatural, porque Deus ainda faz milagres, amém? E o ministério de Jesus foi repleto de milagres, irmão. Você vai ler nos evangelhos, nós estamos na leitura anual da Bíblia, não sei se você tem acompanhado, estamos ali em Mateus. Irmão, um milagre atrás do outro, irmão. Sinais, maravilhas, prodígios, é Jesus curando, é Jesus secando figueira, é Jesus acalmando tempestade, multiplicando pães, é um atrás do outro. Maravilhoso, sim ou não? Mas eu quero que você leia aqui comigo. Vai lá, abre a sua Bíblia ali em João, no capítulo 14. Só para você entender, que nós lemos ali Mateus, e Mateus foi o momento pré-ministério de Jesus, antes de Jesus iniciar o seu ministério. E ali em João, capítulo 14, eu quero ler ali a partir do versículo 11, o Senhor Jesus estava falando com os discípulos dele e disse assim, João, capítulo 14, a partir do verso 11, diz assim: apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Eita,
Isso aqui é uma promessa, irmão. Quando você começa a ver aquilo que Jesus fez, e Jesus disse: se você crê, você vai fazer as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores. Fala para mim, o que Jesus fez? Curou cegos, purificou leprosos, curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou mortos. Fala para a pessoa que está do seu lado: esse mesmo poder está sobre a sua vida. Jesus disse que a gente precisa crer. Você já teve a ousadia de orar por um enfermo? Porque eu falo que tem gente que diz: não, eu vou orar pelo morto, mas se o morto ressuscita, ele sai correndo. Sim ou não? Tem gente que, não, eu oro, mas não crê de verdade. E o que nos impede de ver é a falta de fé. Fala que tá para a pessoa que está do seu lado, fala, mas fala para ele com fé. Tenha fé, meu irmão. Porque nesses dias nós veremos curas e milagres. E olha aqui para mim, nós seremos esses agentes de curas e milagres. Deus nesses dias vai colocar pessoas no seu caminho que vão precisar de uma oração, que só um milagre para resolver. E sabe quem vai orar? Liga para o pastor nada. Você vai orar, meu irmão. Que tem irmão que às vezes liga 3 horas da manhã nós em casa para expulsar demônio pelo telefone. Já teve algum disque demônio aí? Jesus amado. Não, irmão, você tem essa autoridade, aleluia. Amém? Agora, o Senhor Jesus disse que nós precisamos crer, mas quando nós vemos, antes de Jesus iniciar o ministério, Jesus fez algo. A Bíblia mostra ali, que Jesus ele aparece como criança. Aos 12 anos ele some da Bíblia. Por isso que alguns dizem que Deus não gosta de adolescente, porque aos 12 anos ele some, só aparece com 30. Mas isso são as más línguas falando. Não é verdade isso. Que adolescente tem que ser cheio do Espírito. Aleluia. Aleluia. Mas aos 30 anos Jesus aparece para iniciar o ministério dele. A palavra ministério significa serviço. Você sabia que Deus tem um ministério para a sua vida? Um lugar para você servir. Só que antes de Jesus iniciar o ministério, ele fez algumas coisas. E eu quero que a gente veja isso dentro desse texto que nós lemos ali de Mateus capítulo 3 e 4. Alguns caminhos, algumas coisas que o Senhor Jesus fez antes de iniciar o ministério público dele, antes dele começar a realizar curas, sinais, maravilhas, pregar o evangelho, ele fez umas coisas antes. Eu quero que você veja isso comigo. Ali em Mateus, no capítulo 3, você pode manter a sua Bíblia aberta ali em Mateus 3. O versículo 13 diz assim: Jesus foi a Galiléia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Se você conhecer a história, João era primo de Jesus, mais velho que Jesus, mas João sabia quem era Jesus. Apesar dele ser filho de Maria, ele sabia que ele não era só filho de Maria. Ele era o Filho de Deus. Ele mesmo fez a declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Jesus chega. Imagina, Jesus, irmão, é Deus. O Deus que se fez carne. A palavra de Deus diz que ele abriu mão de toda a sua glória para se tornar homem. Isso é poderoso. Só que ele não apenas abriu mão de toda a sua glória e se tornar homem, como a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele fez, irmão? Ele se submeteu a um homem. Eita! Você sabe o que é um Deus se submeter a um homem? É como se Jesus estivesse dizendo: ei, João, você já iniciou o ministério, o meu ainda vai iniciar. Você preparou o meu caminho. E como você preparou o meu caminho, eu me submeto a você. Para que a partir disso eu possa viver e desenvolver o ministério a qual eu vim fazer. Quantos estão entendendo? Por isso a primeira coisa que Jesus fez, antes de iniciar o ministério dele de curas, milagres e sinais, sabe o que foi? Submissão. Fala para a pessoa que está do seu lado. Submissão.
Sabe o que é submissão? É se submeter àqueles que vieram antes de você. Aqueles que, tudo que nós vivemos hoje, alguns pagaram um preço antes de nós chegarmos aqui. Os mais velhos do que nós. Eu falo que quando eu estou com os meus pastores, pastor Luiz, pastor Silvio, eu estou ali para aprender com eles. Porque enquanto eu ainda tinha cabelo e era adolescente, faz tempo. Não faz muito tempo. O cabelo cai rápido assim, de repente. Eu estou ali para aprender com eles, porque enquanto eu ainda era adolescente, tocando a minha guitarrinha, eles já estavam pagando um preço muito alto para a edificação da obra de Deus. Para quem não conhece a história, a nossa sede lá no Brasil, em Mauá, nós temos um espaço de 21 mil metros quadrados, que na altura quando nós compramos, nós tivemos que dar R$1.200.000 na época, que era 2003 para 2004, que era muito dinheiro nessa época. Os meus pastores, o pastor Silvio, eles deram a casa deles para comprar o espaço para a igreja. Eles não emprestaram o dinheiro, não, irmão. Eles deram. O pastor Luiz, que esteve aqui conosco, ele deu a casa dele com tudo que tinha dentro. Ele saiu com a roupa do corpo, foi, comprou uma roupa nova, e a roupa que estava no corpo ele botou dentro da casa. Por quê? Porque tem um coração para a obra de Deus. Com esses homens, eu tenho que me submeter e aprender com eles, porque eles chegaram antes de mim. Só que tem pessoas que às vezes chega, o camarada pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha. O cara se acha o semideus, o cara se acha o senhor da sabedoria, e por causa disso não se submete àqueles que chegaram antes dele. Nós já tivemos pessoas aqui que vieram falar para mim: eu não quero mais ficar nessa célula porque o líder não sabe falar. Eu estudei teologia, ele não sabe falar. Eu falei: então, filho, aqui é assim. Você se submete a quem chegou primeiro, irmão. Ah, ele fala: nós vai, nós fica. Aí eu falo: pois é, irmão, ou você vai ou você fica. Você entendeu bem. Porque isso fala de submissão àqueles que chegaram antes de nós. Isso é honra, meu irmão. Isso é honra. É de você se colocar e de falar: irmão, olha, Jesus, sendo Deus, se submeteu. Quem somos nós para não se submeter às nossas autoridades? Aqueles que chegaram antes de nós e pagaram preço, preparando um caminho que hoje nós percorremos, irmão. Talvez você não saiba, tem igrejas aqui em Portugal, de pastores portugueses antigos, que há 30, 40 anos atrás, as igrejas evangélicas eram extremamente perseguidas, onde as pessoas passavam na frente e tacavam pedra, quebrando os vidros das entradas. Coisa que a gente não vive hoje. Mas eles pagaram um preço altíssimo. E eles continuam aí pastoreando. Esses aí chegaram antes de nós estamos aqui para honrar. Às vezes eu vou em reuniões de pastores aqui, tem alguns pastores amigos, portugueses, antigos aqui. Gente de Deus, sabe, um coração em Deus, que eu falo: olha, obrigado. Vocês pagaram um preço altíssimo para que hoje nós pudéssemos viver o que nós estamos vivendo hoje em Portugal como igreja. Por isso nós precisamos honrar e nos submeter àqueles que chegaram antes de nós. Quantos estão entendendo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem um coração submisso, meu irmão? Eita! Porque se até Jesus teve, irmão, será que você e eu somos melhores do que Jesus? O apóstolo Paulo, ele diz que o nosso coração, o nosso sentimento deve ser o mesmo de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou. Sabe que tem muitas pessoas que têm um chamado para um ministério glorioso. Tem, sabe, o chamado de Deus, as habilidades que Deus deu, mas por falta de submissão, não conseguem desenvolver e viver o ministério que Deus tem para a vida deles. Quantos estão entendendo? Sabe, que nós possamos ter esse coração. Estamos debaixo de submeter aqueles que vieram antes de nós, assim como Jesus. Porque era necessário Jesus submeter, porque senão ele não poderia. Ele não iria desenvolver o ministério e ver aqueles milagres, aqueles sinais. Porque, olha para mim, não tem milagres e sinais, meu irmão, sem a submissão diante daqueles que chegaram antes de nós. Amém? Aleluia. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto. Olha só o que diz o versículo 15. Jesus respondeu, falando ali para João:
é necessário que seja assim. Assim o quê? Ele se submeter. Pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Segunda coisa que nós vemos aqui na vida de Jesus, a primeira delas é a submissão, a segunda, sabe o que é? É a disposição para fazer toda a vontade de Deus. Jesus ainda não tinha feito nada, exceto sumir por 3 dias dos pais. Eu falo que essa é a passagem bíblica que meus filhos não podem ler. Eles não podem fazer igual. Mas Jesus ainda não tinha exercido o ministério dele. Ele não tinha feito nada ainda. Mas ele, no coração dele, já tinha disposição de fazer tudo o que Deus requer. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está disposto a fazer tudo o que Deus requer? Porque, deixa eu te falar, a hora que o crente mais mente é a hora que ele está cantando. Deus, eu te entrego tudo. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Tem um monte de música com essa letra, sim ou não? Mas por que tem crente que fala ou canta que quer fazer toda a vontade e na hora do conflito trata a esposa com rispidez? Sendo que a Bíblia diz, como nós falamos ontem, homens, que o marido deve ser paciente. Fazer toda a vontade de Deus, irmão, é toda, não é quase toda. Se essa é a vontade de Deus, eu estou aqui para fazer. Ainda que às vezes eu tenha vontade de... Respira fundo, irmão. Bebe um copo d'água. Tenha paciência. Espírito Santo, me ajuda, me socorre. Tem muitas pessoas que falam que querem fazer toda a vontade de Deus. Mas ei, por que na hora que você está nervosa, mulher, você desrespeita o seu marido? Sendo que a palavra de Deus diz que você deve respeitar o seu marido. Nós devemos querer fazer toda a vontade de Deus. Pergunta para quem está do seu lado: não é com você que o pastor está falando, não é? Se nós estamos a falar de ter uma disposição de fazer toda a vontade de Deus, tudo que Deus requer, por que, filho, que você não obedece os seus pais? Se a palavra diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Nós falamos, às vezes, e cantamos de querer fazer toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus requer. Aí eu te pergunto, então por que às vezes nós deixamos de congregar, se essa é a vontade de Deus? É muito fácil cantar, irmão. Mas nós não queremos só cantar. Nós não queremos ser apenas ouvintes da palavra. Jesus, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir as tempestades, ela permanece de pé. Mas aquele que ouve e não coloca em prática, nós até essa semana tivemos no nosso seminário, num devocional, eu não me lembro quem foi que trouxe. Se foi o Daniel, quem que foi? Onde a passagem bíblica diz assim: aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Aí você vai aconselhar o crente fala: eu sei. Ixi, irmão, mas valia estar calado, né? Porque aquele que sabe e não faz, a Bíblia diz que peca. Então tem muitas pessoas que sabem o que tem que fazer, sabem qual é a vontade de Deus, e não faz. Acha que o deixar de congregar, não, está tudo bem, não tem problema não. Não tem problema não, irmão. Se a palavra de Deus diz que essa é a vontade de Deus. Eu sei que o clima até muda agora, né? Mas é importante, irmão, porque muitas vezes nós cantamos uma coisa e vivemos outra. Falamos que queremos fazer toda a vontade de Deus, mas na prática a gente não coloca em prática. Muitas vezes nós falamos que queremos viver toda a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, então por que muitas vezes nós não entregamos o nosso dízimo? Então não é toda, né? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Com Deus é tudo ou nada.
Jesus, ele sempre falou, filho, coloca as minhas palavras em prática. Tem gente que ele quer selecionar só o que interessa. Tem gente que ele quer selecionar só o que convém, só o que acha bonitinho. E não faz toda a vontade de Deus. Como Jesus disse, não faz tudo o que Deus requer. Pergunta para quem está do seu lado, você está disposto a fazer tudo o que Deus requer? Irmão. Olha, John Wesley disse certa vez, dê-me 100 homens que amem a Deus acima de tudo e que odeiem o pecado mais do que tudo, e eu alcanço o mundo. Você não faz ideia do que Deus pode fazer com um homem que tem essa disposição de fazer tudo o que Deus requer. Esse era o coração de Jesus, meu irmão. Antes de iniciar o ministério dele, ele já estava no coração. Ei, temos que fazer tudo o que Deus requer. E ele, ao longo do ministério, ele disse várias vezes, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. O coração de Jesus era de agradar ao Pai e fazer aquilo que o Pai queria. Ele disse, eu só falei aquilo que eu vi o Pai falar. Eu só fiz aquilo que eu vi o Pai fazer. O desejo dele era fazer tudo o que Deus requeria dele. Quantos querem isso? Não sei você, mas eu quero, irmão. Eu quero ter essa disposição de fazer toda a vontade de Deus. Terceira coisa, está lá no versículo 16. A primeira é submissão. A segunda é disposição de fazer toda a vontade de Deus. A terceira, olha só o versículo 16, diz assim, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer, como uma pomba, e pousar sobre ele. Terceira coisa, antes de Jesus iniciar o ministério, não tem nenhum outro texto que relata que o Espírito veio sobre Jesus. Foi nesse aqui. Porque é como se o Senhor Jesus tivesse, falou, olha, eu vou iniciar o ministério. Eu não posso iniciar o ministério sem que o Espírito venha sobre mim. Por isso, a terceira coisa que o Senhor Jesus viveu e precisou ali é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fala para quem está do seu lado, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios, capítulo 5, capítulo 6, ou 5, capítulo 5, versículo 18, ele diz, né, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cantos. Você já conhece esse texto? Nós precisamos ser cheios do Espírito para podermos viver o ministério que Deus tem para nós, para que nós possamos ser agentes de milagres. Ei, nós precisamos estar cheios do Espírito. Agora, como é que a gente enche o Espírito? O apóstolo Paulo já falou em Efésios 5. Mas tem algo em comum. Em Efésios 5, 18, ele diz, não os embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus. Atos capítulo 2, o versículo 1, conta o derramar do Espírito Santo. E tanto Efésios 5, quanto Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, quanto Atos capítulo 4, verso 31, quando o Espírito Santo encheu a vida deles, eles estavam numa casa reunidos ao ponto que tremeu o lugar. Em todos esses momentos, tem duas coisas em comum. Eles estavam reunidos e eles estavam a orar. Algo acontece quando os irmãos estão reunidos e quando eles oram. Nós somos cheios do Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, só dá para falar entre vós se você estiver com alguém. Sozinho não tem entre vós. Como você está entendendo? Por isso, nós precisamos estar juntos, orar juntos. Porque quando nós estamos juntos e oramos juntos, nós somos cheios do Espírito. Por isso que a gente vai orar aqui juntos. A gente poderia fazer, meu irmão, transmissão indireto pelo Instagram e cada um da sua casa vai orando. É errado isso? Não. Mas todos esses ambientes, todos esses momentos, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Atos 2, reunidos no mesmo lugar. Atos 4, 31, estavam todos ali no mesmo lugar. Eles estavam orando e foram cheios do Espírito. Enquanto nós estivemos orando nesses 21 dias juntos aqui, irmão, nós vamos ser cheios do Espírito,
para sermos agentes de milagres, para sermos agentes de sinais. E você vai orar por pessoas que serão curadas. Você vai orar por pessoas que Deus vai fazer milagres na vida delas. Milagres de salvação. Milagres, às vezes, financeiros, que às vezes a pessoa está num problema que só Deus para resolver. O Espírito Santo de Deus, através da sua vida, vai te usar como agente de milagre. Amém? Por isso a terceira coisa é ser cheio do Espírito. Quarta coisa. Olha só o que diz o capítulo 4, versículo 1, diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Rapaz, na sua Bíblia, esse Espírito aí está escrito com letra maiúscula ou com letra minúscula? Quando você vê Espírito na Bíblia escrito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. E aqui está dizendo que o Espírito Santo de Deus conduziu, guiou Jesus para onde? Oh, mas Deus guia as pessoas para o deserto. E não era só para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. Aí tem gente que só quer usar o Salmo 23. Não, o Senhor só me guia pelas águas tranquilas. Está certo, não está errado, Ele também guia pelas águas tranquilas. Mas tem vezes que o Senhor pega e manda a gente entrar no barco e ir para o meio de uma tempestade, onde água tranquila é o que não tem. Para quê? Para viver milagres. O Senhor Jesus, Ele pegou os discípulos e colocou no barco, vão. E eles estavam no meio de uma tempestade e eles viram 2 milagres. Primeiro foi Jesus andando sobre as águas. E segundo foi Jesus acalmando o mar. Só tem milagre, irmão, quando tem tempestade. E aqui o Senhor Jesus, pelo Espírito, foi conduzido para o deserto. Olha aqui para mim. Às vezes a gente quer achar que o Espírito só vai nos conduzir para lugares bons. Eu vou te falar, meu irmão, a realidade não é sempre não. Muitas vezes o Espírito Santo ele vai te conduzir para um deserto. Um lugar onde o diabo vai ficar na sua orelha, irmão. Pipipi, te tentando. Para quê? Ah, porque Deus quer o meu mal? Não. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer fazer você ultrapassar isso. Porque se você continuar lendo Mateus capítulo 4, Jesus ele foi tentado por 3 vezes. Nas 3 vezes ele usou a palavra de Deus e venceu Satanás. No final, anjos vieram e o serviram. E depois disso, ele iniciou o ministério público dele. Com sinais, prodígios, maravilhas, coisas sobrenaturais. Mas antes de ver o milagre, meu irmão, precisa passar pelo deserto, pelas tentações, pelas provações. E vou te falar, não é o diabo que leva Jesus para o deserto, é o Espírito de Deus. Aí tem gente que o Espírito leva para o deserto e começa, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Socorro, me tira daqui. Quando é Deus que coloca, irmão, Deus não vai te tirar, até que você aprenda, amadureça. Porque, olha para mim, quando Deus tem um ministério para nós, Ele vai fazer com que antes de desenvolvermos esse ministério, assim como Jesus, passemos por provações para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, para que a nossa fé seja firmada. E deixa eu te falar, se a sua fé for igual ao prazo de validade de iogurte, irmão, não dura muito. Na primeira luta, você abre mão, chuta o balde, sai do barco. Mas o Senhor nos guia. E o Senhor, Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto para depois desenvolver esse ministério. Para que nós venhamos ser agentes de milagre, nós vamos entrar num período. 21 dias de jejum e oração. Aí tem gente que fala, aleluia, vou andar só nos lugares celestiais. Se prepara, irmão. Porque o diabo vai vir na sua orelha. Porque quando você se dispõe a orar e jejuar, você acha que o capetinha fica feliz da vida. Não, irmão. A luta vem toda vez que a gente se dispõe para jejuar. Tem luta. Sim ou não? Quem já jejuou sabe, essa é luta, irmão. Geralmente na primeira semana a coisa já pega. Mas por quê? Porque o diabo está furioso. Ele pode ficar furioso à vontade. Mas nós vamos dispor, porque ao dispormos dessa forma, nós veremos milagres, seremos agentes de milagre.
E vamos poder realizar as mesmas obras que Jesus realizou e ainda maiores. Eu ainda vou ver morto ressuscitar, aleluia. E não vou sair correndo. Aleluia. Aleluia. Nós veremos, em nome de Jesus. Quinta e última coisa que o Senhor Jesus fez, antes de iniciar o seu ministério público de milagres e sinais, o verso 2 diz assim de Mateus 4. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Tem gente que passa uma tarde sem comer e já fica com fome. Tem gente que está com fome agora, aleluia. O cara acabou de tomar o pequeno almoço e já está com fome. Jesus só depois de 40 dias. A ciência diz, inclusive nesse livro do Luciano Subirá, A Cultura de Jejum, ele fala sobre isso. Que o nosso corpo, desde que ele esteja 100% nutrido, ele tem a capacidade natural de nos sustentar por 40 dias sem comer. Você sabia disso? Tem aí, alguns têm mais armazenamento que outros, né? Mas o normal, 40 dias. Aqui diz que Jesus nada comeu, não diz que ele não bebeu. Mas diz que ele nada comeu por 40 dias. E depois desses 40 dias é como se o reservatório de Jesus tivesse acabado. Falei, agora acabou. O que tinha para queimar, consumir, Jesus devia estar só as varetas nessa hora. Mas ele iniciou o ministério dele com jejum. Consagração. Foi uma luta com o diabo? Foi, mas ele venceu cada uma delas. E após isso, ele viveu grandes sinais, prodígios e maravilhas. Por que nós vamos jejuar agora por 21 dias? Porque nós queremos ver milagres, sinais. Não apenas nas nossas vidas, não apenas na vida da nossa família, mas também na nossa cidade. Na vida das pessoas que conhecemos à nossa volta, que estão longe de Jesus. Que se morressem hoje sem Jesus, iriam direto para o inferno. Nós queremos ver milagre na vida delas. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero te fazer um desafio nessa manhã. Jesus, ele viveu um ministério glorioso. E os discípulos, na igreja de Atos, os discípulos lá em Antioquia, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles faziam a mesma coisa que Cristo fez. Os discípulos, por onde eles passavam, faziam a mesma coisa que Jesus fez. Orava pelos enfermos, realizava sinais, maravilhas e pregavam o evangelho do reino. Nesses dias nós vamos ser agentes para pregar o evangelho do reino, para orar por enfermos e vermos eles serem curados. Eu não tenho dúvida disso, meu irmão. Seremos agentes de milagres. Eu queria que você pegasse uma pessoa do seu lado aí e você pudesse orar junto com ela. Porque não vai ser uma pessoa ou outra pessoa, não. São os discípulos. Os discípulos são agentes de milagre. Se você crê, meu irmão, e tiver essa disposição no coração, nesses dias, você vai ser agente de milagres. Na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho. Você vai orar por pessoas e pessoas vão ser tocadas. Pessoas vão ser curadas. Nós vamos ouvir testemunhos nesses dias. Porque o Senhor Jesus ainda realiza milagres através de nós. Feche os seus olhos, ore pela pessoa que está do seu lado, para que nesses dias ela possa ser um agente de milagre. Um agente de milagre ali na família dela, na vida dos filhos, ali no trabalho dela. Talvez o trabalho dela precisa de um milagre. O Senhor Jesus pode operar esse milagre. Ali na vizinhança dela, só um milagre. O Senhor Jesus, através dela, vai poder operar esse milagre. Levante a sua voz, levante o seu clamor em oração. Nós vamos orar muitos nesses dias de jejum e de oração, que cremos que veremos sinais, prodígios e maravilhas. Veremos a realidade dos céus se manifestando e se materializando nos nossos dias. Espírito Santo de Deus, Senhor, é a nossa oração nessa manhã. O Senhor nos chama nesses dias para sermos agentes de milagres. Veremos curas,
veremos sinais, prodígios, maravilhas nesses dias de jejum. Declaramos, profetizamos sobre nós como igreja, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, os milagres do Senhor Jesus, os sinais do ministério de Jesus sobre nós, porque somos discípulos e cremos, somos agentes de milagres. Aleluia.